Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Fala com Guilherme Teles. Aqui nós discutimos as estratégias de como chegar aos R$ 10.000 por mês em tecnologia, mesmo que você não seja de tecnologia, através de certificações de computação em nuvem. E hoje a gente vai falar sobre a base para o exame Desenvolvedor Associate em 2023. Essa é definitivamente uma das 3 provas mais bem elaboradas da AWS. Tá? É uma prova que eu fiz, mesmo não sendo desenvolvedor, mesmo não sabendo programação. Então, vamos lá, direto para o assunto para a gente poder cobrir, porque tem bastante coisa. Então, a gente começa pelo IAM. O IAM ele consiste, né, no gerenciador de identidade e acesso para a nuvem. E é importante entender o IAM não somente para a prova de certificação, mas também para o seu dia a dia como administrador. O gerenciamento de acesso e identidade oferece as seguintes funcionalidades: controle centralizado da sua conta AWS, acesso compartilhado da sua conta AWS, granularidade de acesso, federação de acessos, incluindo Active Directory, Facebook, LinkedIn, Google, etc. Autenticação multifator, que é o MFA, ou segundo fator de autenticação. Prover acesso temporário a usuários e devices, né, de dispositivos e serviços quando necessário apenas. Permite que você customize sua própria política de acesso. Integra com diferentes tipos de serviços da AWS. Compliance com PCI DSS. E as principais tecnologias do IAM. A gente tem os usuários, os grupos, as políticas e os papéis ou roles. Então, os usuários são usuários finais, como pessoas empregadas de uma organização. Os grupos, que é uma coleção de usuários. As políticas, que são formadas por documentos chamados políticas de documentos ou policy documents, né? São documentos de formato JSON que dão permissões para cada usuário, grupo ou papéis, tá? Ou as roles são permitidos executarem. E os papéis ou roles você pode criar ou atribuir para a maioria dos recursos, inclusive é uma melhor prática de segurança. O EC2 nada mais são do que os servidores, tá, que ficam à sua disposição para você já começar a usar a nuvem AWS. E os modelos de preço das EC2, você tem sob demanda, tá? Reservado, spot e hosts dedicados. Sob demanda, literalmente, você pode começar a usar e ser cobrado por horas ou segundos, dependendo da distribuição que você usa. O modelo reservado, você tem termos de contrato de 1 a 3 anos e você pode ter um bom desconto em cima do que fica disponível para você. As instâncias spot ou as frotas de instâncias spot, né, as fleets, são servidores que você pode colocar quanto você quer pagar por hora, só que quando sobe o valor disso, a instância é terminada. Então é importante você ter um espaço de armazenamento persistente, como por exemplo um banco de dados ou um bucket S3. Porque senão você vai perder o dado daquela instância spot que ela é cortada na hora que sobe o preço. Os hosts dedicados são realmente, como o nome já diz, é uma máquina dedicada para você estar utilizando ao seu dispor. E em cada host dedicado você também pode subir as suas máquinas virtuais diretamente. E os tipos de reserva de preço? A gente tem a reserva padrão, a conversível e as agendadas. A padrão, né, oferece até 75% de desconto nas instâncias sob demanda. Então, quanto mais você paga antecipadamente e quanto maior o tempo de contrato, maior o desconto. As reservas conversíveis, ou seja, você pode mudar o tipo de instância que você está utilizando, então oferece um desconto aí um pouquinho menor. Perdão, mas ainda bem considerável. Você tem as instâncias, as reservas agendadas, que estão disponíveis ali por determinados tempos, fração de dia, uma semana ou um mês. A instância Spot ela é útil para aplicativos que possuem horários de início e término flexíveis, aplicativos viáveis apenas a preços de computação muito baixos e usuários com necessidades urgentes de computação para grandes quantidades de capacidade adicional. Os hosts dedicados são úteis para requisitos regulamentares que podem não oferecer suporte à virtualização de hosts compartilhados, ótimo para licenciamento que não suporta implantações de multilocação ou nuvem, e pode ser adquirido sob demanda.
a cada hora. Além disso, você pode também ser adquirido com uma reserva de até 70% de desconto no preço sob demanda. E aí os tipos de famílias das instâncias EC2, você não precisa decorar essas famílias de instâncias para as provas associates, tá? Inclusive eu falei sobre isso, sobre a base de conhecimento para a prova de arquiteto. E a mesma coisa serve para SysOps. Isso aqui é a título de informação para que a gente tenha aí noção dos tipos de família que tem, e a cada ano, né, a cada nova necessidade, a própria AWS ela vai disponibilizando novas famílias e novas configurações dentro de cada família. E aí vamos para o que é o DNS. Então, se você já usou a internet, você já usou DNS. O DNS ele é usado para converter nomes de domínio amigáveis ao ser humano e o endereço IP. Então, fica muito mais fácil da gente estar utilizando. Lá nos primórdios, quando a internet começou, a gente não tinha o serviço de DNS, então a gente tinha que decorar os endereços IPs. Os endereços IPs eles são usados pelos computadores para se identificarem na rede. Os endereços IPs vêm geralmente em dois formatos, o IPv4 e o IPv6. E qual que é a diferença? Né? O IPv4 está acabando devido à popularidade da internet, né? O número de dispositivos que a gente tem à disposição hoje, como telefones celulares, tablets, etc. Então ele tem um campo de 32 bits que tem mais de 4 bilhões de endereços. E o IPv6 foi criado para solucionar esse problema. Então ele tem 128 bits que na teoria tem toda essa numeração aí de endereço. Então realmente tem muito mais espaço aí para a gente estar utilizando. E aí a gente tem os top level domains, né? Se a gente olhar para os nomes de domínios comuns, como Google, BBC, Globo.com, você vai notar uma sequência de caracteres separados por pontos. A última palavra em um nome de domínio representa o domínio de nível superior. A segunda palavra em um nome de domínio é conhecida como nome de domínio de segundo nível, e isso é opcional e depende do nome do domínio. E aí a gente tem que os top levels domains, né? Eles são nomes de domínio de nível superior que são controlados pelo IANA, que é o Internet Assigned Numbers Authority. É um banco de dados de zona raiz, que é essencialmente um banco de dados de todos os domínios de nível superior disponíveis. Você pode visualizar esse banco de dados visitando iana.org. E aí quem são, né, os registradores? Né? Como todos os nomes em um determinado nome de domínio precisam ser exclusivos, é necessário que haja uma maneira de organizar tudo isso para que os nomes de domínio não sejam duplicados. E é aqui que entram os registradores de domínio, tá? Então, literalmente, a gente tem aí, por exemplo, a Amazon, GoDaddy, dentre outros registradores que funcionam aí para você estar garantido o seu nome de domínio. E aí os principais registros de DNS, a gente tem o SOA, que é o Start of Authority, que é o início do registro de autoridade. Ele armazena dados sobre o nome do servidor que forneceu os dados para a zona, o administrador da zona, a versão atual do arquivo de dados e o número padrão de segundos para o arquivo de tempo de vida útil nos registros de recurso. A gente tem o registro NS, que significa o servidor de nomes. São usados pelos servidores de domínio de nível superior para direcionar o tráfego para o servidor DNS de conteúdo que contém os registros DNS autoritativos. Então a gente tem, por exemplo, aí, deixa eu só tirar minha carinha aqui que vai ficar bem melhor. Só vai dar um corte aqui na tela, pessoal. A base... PowerPoint Slideshow, tá aqui. Bom, desculpem aí, vamos lá. Então a gente tem aqui que eu faço uma requisição, tá, pro nome DNS, e ele vai buscar no servidor de name record, de name server, né? E aí ele bate no início da autoridade, né, no registro SOA, para realmente identificar aonde é que começa. E a gente tem os registros de tipo A, que é o tipo fundamental do registro DNS. O A no registro A significa o endereço. O registro A é usado por um computador para converter o nome de domínio em um endereço IP. Por exemplo, guilhermeteles.com.br pode converter para esse endereço IP. Bom, voltei aqui porque o slide ficou melhor de ver. E aí a gente tem o TTL. O que é o TTL? A duração em que um registro DNS é armazenado em cache no servidor
de resolução ou no PC local do usuário, que é igual ao time to live. Então, realmente, ele tem que de tempos em tempos validar se aquele servidor, né, que provê as informações para a zona, eles estão em uso. Então, por isso que existe o TTL. E quanto menor o tempo de vida, mais rápidas são as alterações no registro DNS para se propagar pela internet. E a gente tem o registro CNAME, que é um nome canônico que pode ser usado para resolver um nome de domínio para outro. Por exemplo, você pode ter um site para celular com o nome de domínio m.guilhermeteles.com.br quando os usuários navegam para o nome de domínio em dispositivos móveis. Ou também você pode querer o mobile.com.br que seja resolvido para o mesmo endereço. E a gente tem o registro alias, né? Os registros de alias são usados para mapear conjunto de registro de recursos em sua zona hospedada para os balanceadores de carga, para as distribuições do CloudFront ou para os buckets S3 que são configurados como sites. Os registros de alias, eles funcionam como um registro CNAME, pois você pode mapear um nome DNS, né? exemplo.com.br para outro DNS alvo, por exemplo, para esse ALB e etc. Então facilita a lembrança, né, para você saber como é que acessa aí o que você precisa. E a diferença de chave, né? Um CNAME não pode ser usado para nomes de domínio simples. Então, a zona máxima Apex, ou seja, você não pode ter um CNAME para a zona máxima, que é guilhermeteles.com.br. Ele deve ser um registro A ou um alias. E aí as dicas, né? Os LBs, os load balancers da AWS, eles não têm endereços IPs V4, você sempre usa um nome DNS. Entender a diferença entre um registro alias e um CNAME e, de acordo com a escolha, sempre escolha um registro alias ao invés do CNAME. E também os tipos de DNS comuns. A gente tem... Nossa, meu olho hoje está me matando, gente, desculpa. A gente tem o registro SOA, o name server, o A, o CNAME, o MX, a gente tem o PTR, ok? E a gente vai para o que é um banco de dados relacional. Então, banco de dados relacionais são praticamente o que a gente tem hoje. Eles estão presentes desde os anos 70. Para entender, a gente tem que pensar com uma planilha em Excel. Então, a gente tem aí como exemplo banco de dados, a gente tem tabela, a gente tem linha e campos ou colunas. E aí, esse é um exemplo de um banco de dados. A gente tem aí linhas e colunas e cada registro que aponta para cada um, tá certo? E os bancos de dados relacionais na AWS, a gente tem aí SQL Server, Oracle, MySQL, Postgre, Aurora e o MariaDB. Então esses são os tipos de bancos de dados que são suportados na AWS com o serviço gerenciado, que é o RDS. E aí o RDS tem duas funcionalidades principais, que é o Multi-AZ e as Read Replicas. O Multi-AZ é para recuperação de desastres e as Read Replicas são para performance, ok? E aí, para a gente entender isso aqui de melhor maneira, vamos lá. Quando a gente tem aqui uma instância SC2, ela está acessando um banco de dados com Multi-AZ. Então, você acessa aí um endpoint e se tiver qualquer problema na instância, na primeira zona de disponibilidade, é feito o failover de modo automático, tá? Do endpoint da sua conexão para a instância standby que está na segunda zona de disponibilidade. E quando a gente fala da instância read replica, o endpoint que está apontando para a instância principal, ele continua sempre falando com a instância da zona de disponibilidade 1 e a instância da zona de disponibilidade 1 que fala com a instância da zona de disponibilidade 2. Então, se tiver qualquer problema, você tem que acessar por outro endpoint. Tá vendo? Outro caminho que tá ali, ó. Meu exemplo de BD2. É assim que funciona, ok? E aí os bancos de dados não relacionais. Uma collection é igual à tabela, um documento é igual à linha, e aqui value packs são iguais aos campos. E aí esse é um exemplo de um banco de dados relacional, ou seja, ele não tem estrutura, ele é, entre aspas, né, bagunçado. Então você tem essa estrutura aí, digamos, em linhas e não tem um identificador principal, mas você tem ali o ID, que é o Object ID, que você pode estar selecionando. E a gente vai para o conceito de Data Warehousing.
Ele é usado para inteligência de negócios, também chamado de Business Intelligence. Então, no mercado, a gente tem ferramentas como Cognos, Jaspersoft, SQL Server Reporting Services, Oracle Hyperion, SAP NetWeaver e muitos outros. Eles são usados para puxar dados em ambientes de dados muito grandes e complexos, geralmente usados para gerenciamento de queries nos dados, por exemplo, com a performance atual dos dados correntes. E a gente tem a diferença aí de OLTP para OLAP. O OLTP, que é o Online Transaction Processing, é diferente do OLAP, que é o Analytics Processing, em termos dos tipos de query que você utiliza. Então, o transaction, a gente vai direto para as informações da transação. Então, por exemplo, um order number, né, que é um tipo de pedido, vai puxar linhas de dados como nome, data, endereço de entrega, status, etc. E quando a gente vai para o Analytics, é um consolidado. Então, por exemplo, lucro líquido da Petrobras no Brasil e da América Latina. Então, vai puxar dados em larga escala dos registros. Então, olha só, soma dos registros de venda no Brasil, na América Latina, o custo unitário em cada região, o preço de venda em cada ponto, o preço de venda por unidade de referência unitária e por aí vai. E os bancos de dados para data warehousing, né, usam diferentes tipos de arquitetura, tanto para perspectiva de banco de dados quanto para sua camada de infraestrutura. Então, a solução para isso é o Amazon Redshift. Então, a gente tem aí, né, literalmente para RDS, que é online para transação, tá? Que é para tem os sabores, né? SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Aurora e o MariaDB. Quando a gente vai para o OLAP, a gente tem o Redshift e o DynamoDB, que é para não SQL. E aí o backup com RDS tem dois tipos, os backups automáticos e as snapshots de banco de dados. Quando a gente fala de backup automático, permite que você recupere seu banco de dados para qualquer ponto de tempo dentro do período de retenção. Esse período de retenção ele é de 1 até 35 dias. Os backups automáticos eles irão tirar um snapshot completo e irão armazenar os logs de transação durante o dia. E quando você realiza uma recuperação de backup, a AWS vai primeiro escolher o banco de dados mais recente do dia e então aplicar os logs de transação relevantes para aquele dia. Isso permite que você faça um ponto de recuperação até de segundos dentro do período de retenção. E aí, ainda nos backups automáticos, eles são habilitados por padrão. Os dados de backup são armazenados no AWS S3 e você ganha armazenamento livre igual ao seu banco de dados. Isso quer dizer o quê? Que se a sua instância tem 10 GB, você vai ganhar 10 GB de armazenamento. Os backups eles são realizados em uma janela pré-configurada. Então, durante a janela de backup, o Storage I/O pode ser suspenso e seus dados acessados podem ter uma latência maior de acesso. E aí as snapshots de banco de dados. Os DB snapshots são feitos de maneira manual. O usuário que deve fazer esse procedimento. Eles são armazenados bem depois que você deletar a sua instância original, ao contrário dos backups automáticos. E aí, restaurando o backup, continuando. Sempre que você restaurar um backup automático ou um snapshot, a versão restaurada do banco de dados será uma nova instância de RDS, com um novo DNS endpoint. Lembra daquela troca que eu mostrei na demonstração? Então, por exemplo, a gente tem aí o banco de dados original, e aí quando você faz o restore, ele vai trocar o endpoint, ok? Encriptação em descanso. Encriptação em descanso é suportado pelo MySQL, pelo Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MariaDB e o Amazon Aurora. Deixa eu voltar aqui, né, pessoal, para vocês me verem. A encriptação é feita usando o serviço KMS da AWS, que é o Key Management Service. Uma vez que a sua instância ela é encriptada, os dados armazenados em descanso são todos encriptados, assim como os backups automáticos, read replicas e snapshots. E aí vamos lá, como é que funciona o multi-AZ? Então a gente tem ali o Elastic Load Balancer, a gente tem 3 instâncias e o banco de dados Amazon RDS. Então o Elastic Load Balancer, que é o ponto de entrada, ele se comunica com todas as instâncias e todas as instâncias se comunicam com o banco de dados na zona de disponibilidade 1.
E aí a gente tendo, né, o multi-AZ, a gente tem uma outra instância do banco de dados na zona de disponibilidade 2. E aí, né, a gente tem o cenário completo do seguinte, olha, se tiver problema na instância 1, é automaticamente movimentado para a instância na zona de disponibilidade número 2, ok? Então, só lembrando, olha só, multi-AZ é automático, então se tiver qualquer problema na instância número 1, é automaticamente a conexão indo para número 2, no multi-AZ, tá? Quando é read replica, não, aí tem que mudar manualmente o endpoint. Então, o que é o multi-AZ? O multi-AZ permite que você tenha uma cópia exata do seu banco de dados de produção em outra zona de disponibilidade. A AWS controla a replicação para você de maneira automática. Então, quando algo é escrito no banco de dados de produção, isso vai estar automaticamente sincronizado com a instância em standby. Desculpa aí o erro de português. No evento de uma manutenção planejada, falha de instância de banco de dados ou uma falha em uma zona de disponibilidade, o serviço do Amazon RDS que vai fazer o failover automático para a instância em standby. Com isso, resumindo as operações rapidamente, sem intervenção manual ou administrativa. E aí, lembra, o multi-AZ é para recuperação de desastres, não é usado para melhorar a performance. Para performance, você tem que usar read replicas. E quais são os bancos de dados que têm suporte? Multi-AZ está disponível para os seguintes bancos de dados: SQL, Oracle, MySQL Server, PostgreSQL e MariaDB. Tá bom? E aí, só retornando aqui, vamos ver como é que funciona a read replica, ok? Então lembra o mesmo cenário, o load balancer, ele conversa com essas instâncias EC2 e as instâncias EC2 que vão falar com a instância que está ali. E aí fala com, por exemplo, pode ter duas read replicas aí. E aí, se tiver algum problema, cada instância que tem que falar com o seu respectivo endpoint, e a gente pode ter read replica de read replica, ok? Lembre-se disso. Então, o que é a read replica? Tá? Read replicas permitem que você tenha instâncias produtivas read-only, ou seja, apenas leitura. Isso pode ser obtido usando a replicação assíncrona de sua instância RDS primária para a sua instância read replica. Você pode usar primariamente as instâncias read replica para uso intensivo de leitura. Tá aqui, tá bom? E aí as read replicas estão disponíveis para os seguintes bancos de dados: SQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle e para o Aurora. E aí, onde usar as read replicas, tá? As read replicas, vamos lá. Deixa eu voltar minha carinha aqui, né? Usando para escalar, não para recuperação de desastres. Obrigatório habilitar o backup automático para efetuar o deploy de uma read replica. Você pode ter até 5 cópias de read replicas e você pode ter read replica de read replica, mas presta atenção na latência. Cada read replica terá o seu próprio DNS endpoint, lembra disso? E você pode ter read replicas que têm multi-AZ. Você pode criar read replicas de banco de dados multi-AZ e read replicas podem ser promovidas às instâncias independentes, mas isso quebra a replicação. E você pode ter uma read replica em uma segunda região da AWS. E a gente vai para o S3. O S3 ele é um armazenamento seguro para armazenar arquivos, ele é baseado em armazenamento de objetos e o dado é distribuído em vários devices e vários lugares. Lembra das AZs. O básico, né? Vamos lá, o S3 é baseado em objetos, isso quer dizer que permite o upload de qualquer arquivo. Os arquivos podem variar de 0 bytes a 5 teras. O armazenamento ele é ilimitado e os arquivos são armazenados em buckets, que é como se fossem as pastas. O namespace do S3 ele é universal, isso quer dizer que os nomes devem ser únicos e de forma global. Então, como eu tenho um bucket chamado Guilherme Teles, você não pode ter um bucket chamado Guilherme Teles. E quando você faz o upload de um arquivo para um bucket S3, você vai ter um código de retorno com status 200. E como é que funciona a consistência de dados para o S3? A consistência de ler, depois escrever para puts de novos objetos.
e a consistência eventual quando sobrescrever puts e deletes, ou seja, leva um tempo para se propagar. Então quer dizer o quê? Se você escrever um novo arquivo e ler imediatamente, você vai conseguir ver ele imediatamente. Se você fizer um update de um arquivo existente ou deletar um arquivo e ler imediatamente, você pode acabar vendo uma versão antiga dele ou não. Basicamente, mudanças em objetos pode levar um tempo para se propagar. Mas esse tempo, gente, é questão de milissegundos, tá? Salvo se o arquivo for muito grande, pode demorar alguns segundos a mais. Então, as garantias da Amazon para o S3, ele foi construído para prover 99,99% de disponibilidade. A Amazon garante 99,9% de disponibilidade e a durabilidade é de 11 noves, tá? Então, realmente é muito tempo. E quais são, né, as principais funcionalidades? Ele tem armazenamento em camadas, gerenciamento de ciclo de vida, versionamento, encriptação, exclusão por MFA, que é o MFA Delete, e garante a segurança usando Access Control Lists e Bucket Policies. E aí a gente tem as classes de armazenamento, que é o S3 Standard, o Infrequent Access, o One Zone Infrequent Access e a classificação inteligente. Por padrão, a grande maioria das pessoas usa o S3 Standard, mas com as políticas de ciclo de vida você pode rotacionar entre essas diferentes categorias de preço e eventualmente até jogar para o Glacier, que é o chamado backup frio. Só que o Glacier, embora ele seja muito barato, ele tem a questão de ter uma tolerância para estar retornando os dados para você, ok? E aí a gente tem um comparativo, né, das principais famílias das categorias de S3, tá? Repara que, tirando o One Zone, todos eles replicam em mais de 3 zonas de disponibilidade, tá? Pelo menos 3. E aí você é cobrado por S3 da seguinte maneira: armazenamento, requisições, tipos das classes de armazenamento, transferência de dados, aceleração de transferência e replicação entre regiões. E a replicação na S3 funciona assim: você pode, né, transferir de um bucket para outro em regiões diferentes. E a gente vai para a aceleração de transferência. O Transfer Acceleration permite transferências de arquivos de modo rápido, fácil e seguro a longas distâncias entre seus usuários finais em um bucket S3. O Transfer Acceleration ele aproveita os pontos de presença, que são as edge locations, distribuídos globalmente do Amazon CloudFront. À medida que os dados chegam ao local de borda, os dados são roteados para o Amazon S3 por um caminho de rede otimizado. Então, nada mais é do que isso. Você vai para a edge location e você tem, né, uma velocidade muito maior aí para o seu armazenamento, para a sua transferência, ok? E o Lambda, tá? É a melhor camada de abstração. Então, data center, hardware, assembly code, protocolos, linguagens de alto nível e sistemas operacionais e as camadas de aplicação e o Lambda. Então, o que é isso, tá? O Lambda é um serviço de computação na qual você pode fazer upload do seu código e criar uma função Lambda. O Lambda ele se encarrega de provisionar e gerenciar os servidores que você usa para executar um código. Você não precisa se preocupar com o sistema operacional, patches, dimensionamento e etc. Então, literalmente, a gente está falando de serverless aqui. Você pode usar da seguinte maneira, como um serviço de computação orientado a eventos, no qual o Lambda executa seu código em resposta a um determinado evento. Esses eventos podem ser alterados nos dados em um bucket do Amazon S3, por exemplo, ou uma tabela do DynamoDB. E como um serviço de computação para executar seu código em resposta a solicitações HTTP, usando o API Gateway ou chamadas de API feitas usando os SDKs. Então vamos ver alguns exemplos disso. Então vamos lá, a gente tem a requisição, essa requisição, por exemplo, de um arquivo para o Lambda, e aí faz a transformação para um outro arquivo e persiste no banco de dados do DynamoDB. Ou esse arquivo ele pode ir de um bucket e ser transferido para outro bucket. E um outro exemplo de implementação é uma requisição de um arquivo, passa pela função Lambda, vai, né, para o Amazon API Gateway, persiste no banco de dados e depois que persistir, pode chamar uma outra função Lambda para persistir em outro bucket. Então, qual que é a diferença para a arquitetura tradicional?
Então, numa arquitetura tradicional, você tem aí o usuário ele literalmente ele faz uma requisição via load balancer, que vai para uma instância ou um conjunto de instância e vai para o Amazon DynamoDB. E aí, numa arquitetura nova, a gente tem aí o usuário, ele vai para o API, chama uma função lambda e também persiste no Amazon DynamoDB. Isso causa muito mais velocidade para o processamento. Então, as arquiteturas que são serverless, elas têm uma velocidade de processamento muito maior e, consequentemente, também são muito mais baratas. Continuando, vamos lá. Quais são as linguagens de programação suportadas pelo Lambda? Então a gente tem aí Node.js, Java, Python, PowerShell, C# e Go. Então como é que o Lambda ele é cobrado? Número de requests, né? O primeiro 1 milhão é de graça, depois 20 centavos de dólar por milhão de requisições e a duração ela é calculada a partir do tempo que seu código começa a execução até terminar a execução ou ser interrompido. O preço depende do tempo que a função executa, bem como a memória locada. Se é cobrada aí, nossa, 0,000167 por cada giga de segundo usado. Então é por isso que a tecnologia serverless ela vem sendo muito utilizada por ser muito rápida, por não ter muito gerenciamento e, consequentemente, ser muito mais barata. Tá? E o que é o Amazon DynamoDB? É um banco de dados não SQL, NoSQL, rápido, flexível para todas as aplicações que precisam de consistência, latência de milissegundos de um dígito em qualquer escala. É um banco de dados totalmente gerenciável que suporta tanto modelos de documentos e valores-chave, que são os key values. Tá? Sua flexibilidade de modelo de dados e performance confiável torna uma excelente opção para mobile, web, games, edtech, IoT e tantas outras aplicações. Então o Dynamo, né, ele é armazenado em storage SSD por padrão, ele é distribuído em 3 data centers distintos geograficamente, a leitura consistência eventual, que é padrão, leitura forte consistente, que é a Strongly Consistent Reads. Então a consistência eventual é a consistência em todas as cópias de dados, geralmente é alcançada em 1 segundo, e repetir uma leitura após um curto período de tempo deve retornar os dados atualizados, que é o melhor desempenho para leitura. E a Strongly Consistent Read é uma leitura fortemente consistente que retorna um resultado que reflete todas as gravações que recebe uma resposta bem sucedida antes da leitura. E a gente vai aí para as pegadinhas de prova. Tá? O que é o index, né? Banco de dados SQL. Um índice é uma estrutura de dados que permite realizar pesquisas rápidas em colunas específicas de uma tabela. Você seleciona as colunas que deseja incluir no índice e executa suas pesquisas nesse índice, em vez de ser no conjunto de dados inteiro. E no DynamoDB, 2 tipos de índices são suportados para ajudar a acelerar suas consultas. A gente tem o índice secundário local, que é o Local Secondary Index, e o índice global secundário. Então, o índice secundário local ele pode ser criado quando você está criando sua tabela. Você não pode adicionar, remover ou modificar ele mais tarde. Tem a mesma chave de partição, a partition key da sua tabela original, e mais uma chave, né, de classificação diferente. Oferece uma visão diferente dos seus dados organizados de acordo com uma chave de classificação alternativa, que é a sort key. E todas as consultas baseadas nessa chave de classificação são muito mais rápidas usando o índice da tabela principal. Por exemplo, a chave de partição ID usado. E lógico, né, a chave de classificação também pode ser a data de criação da conta. E o índice global secundário. Você pode criar ao criar sua tabela ou adicionar mais tarde. Então ele tem essa flexibilidade. Chave de partição diferente, bem como uma chave de classificação, né, diferente. Portanto, dá uma visão completamente diferente dos dados, acelera qualquer consulta relacionada a essa partição alternativa e a chave de classificação. Por exemplo, endereço de e-mail e a chave de classificação, última data de login. E aí uma query. Uma query de consulta encontra itens em uma tabela com base no atributo de chave primário e um valor distinto para pesquisar. Exemplo, né? Selecionar um item cujo ID do usuário seja igual a 300, irá selecionar todos os atributos para aquele item, nome, sobrenome, e-mail, etc. E usar um nome e valor de chave de classificação opcional, que é a sort key, para refinar os resultados. Se sua chave de classificação for data e hora, você pode refinar a fila para selecionar apenas os itens com uma data, por exemplo, dos últimos 7 dias.
E por padrão, a query retorna dados os atributos para os itens, retorna todos os atributos para os itens, tá? Mas você pode usar o parâmetro projection expression se quiser que a consulta retorne apenas os atributos que você deseja. Por exemplo, se você quiser vir apenas o endereço de e-mail em vez de todos os atributos. E os resultados são sempre classificados pela chave de classificação, que é a sort key, ordem numérica por padrão em ordem crescente, tá? 1, 2, 3, 4, por aí vai. Os valores de código de caracteres ASCII e você pode inverter a ordem definindo o parâmetro scan index forward como false. E por padrão as consultas são eventualmente consistentes. Você precisa definir explicitamente a consulta para ser fortemente consistente, que é strongly consistent. E o que é o scan? Uma operação de scan ela examina todo item em uma tabela. Por padrão, retorna todos os atributos dos dados. Então, você usa o parâmetro projection expression para refinar o scan para apenas resultados com atributos que você deseja. A query é muito mais eficiente que o scan. O scan busca toda a tabela, então filtra os valores para prover o resultado desejado, promovendo dados indesejáveis. Removendo, dados indesejáveis. Isso adiciona um passo extra de remover os dados que você não quer. E conforme o crescimento da sua tabela, o scan vai demorar muito mais. E a operação de scan em uma tabela grande pode usar recursos provisionados para uma tabela maior em apenas uma operação. Então, se perguntarem sobre eficiência na prova entre query e scan, sempre lembra, a query vai ser muito mais eficiente. E como melhorar a performance, Você pode reduzir o impacto de uma query ou scan definindo um tamanho de página menor que usa menos operações de leitura. Exemplo, definir o tamanho da página para retornar apenas 40 itens. Um número maior de operações menores permitirá que outras solicitações sejam bem-sucedidas sem limitação. E evitar usar operações de varredura se puder. Criar tabelas na forma que você possa usar as APIs de query, get ou batch get item. E também, por padrão, uma operação de scan processa os dados sequencialmente, retornando incrementos de 1 MB antes de prosseguir para recuperar o próximo mega de dados. E ele só pode verificar uma partição por vez. Você pode configurar o DynamoDB para usar scans paralelos, dividindo logicamente uma tabela ou índice em segmentos e varrendo cada segmento em paralelo. Melhor evitar scan paralelo se sua tabela ou índice já estiver incorrendo em atividades pesadas de leitura, gravação de outros aplicativos. E aí as unidades de capacidade de leitura e de escrita. O rendimento provisionado do DynamoDB ele é medido em unidades de capacidades. Ao criar sua tabela, você especifica seus requisitos em termos de unidade de capacidade de leitura e unidade de capacidade de gravação. Uma unidade de gravação é igual a 1 vezes 1 KB de gravação por segundo. E 1 vezes uma unidade de capacidade de leitura é igual a 1 vez uma leitura fortemente consistente por 4 KB por segundo. Ou 2 leituras eventualmente consistentes de 4 KB padrão. Uma tabela com 5 unidades de capacidade de leitura e 5 unidades de capacidade de gravação. Então, essa configuração vai ser capaz de realizar 5 vezes 4 KB de leitura fortemente consistentes, ou seja, 20 KB por segundo, 2 vezes mais eventualmente consistentes, que é 40 KB, e 5 vezes 1 KB de escrita, que é igual a 5 KB por segundo. Se seu aplicativo lê ou grava itens maiores, ele consumirá mais unidades de capacidade e também custará mais. E aí, como é que é o cálculo do Strongly Consistent Reads, que é fortemente consistente? Seu aplicativo precisa ler, por exemplo, 80 itens, linhas de tabela por segundo. Então, cada item tem 3 KB. Você precisa de leituras fortemente consistentes. Então, primeiro você calcula quantas unidades de capacidade de leitura são necessárias para cada leitura. Então, o tamanho de cada item dividido por 80. Então, 3, cada item 3 dividido por 4, dá 0,75. Arredondando para o número inteiro mais próximo, cada leitura vai precisar de uma unidade de capacidade de leitura para a operação de leitura. E aí você multiplica pelo número de segundos, tá? Então, são 80 unidades de capacidade necessárias. Então, você pega o tamanho do item,
divide, tá, por 4 KB, que é a leitura fortemente consistente, incrementa aí, né, vai para o número inteiro mais próximo, multiplica pela quantidade de segundos. E aí outro exemplo, seu aplicativo precisa de 80 itens, né, de linhas de tabela por segundo. Cada item tem 3K e você precisa de leituras eventualmente. Aí você faz o mesmo cálculo. No entanto, como é para leitura eventualmente consistente, você obtém 2 vezes 4 KB de leitura por segundo, ou o dobro da taxa de transferência do Strongly Consistency. Então, tamanho de cada item dividido por 4. Então, vai arredondar para 1 de novo. Só que aí a gente multiplica pelo número de leitura por segundo, que dá 80. Só que aí você divide por 2, que você só precisa de 40 unidades de capacidade de leitura. E vamos lá, se você precisa escrever 100 itens por segundo, então cada item tem 512 bytes. Então primeiro você calcula, tá? Item dividido por 1 KB, então 512 dividido por 1 dá 0,5. Arredondando para cima é 1, então é uma unidade de capacidade de escrita por operação. Então multiplicando pelo número de escritas por segundo, são 100 unidades necessárias, ok? Como é que funciona? Cobranças se aplicam para leitura, escrita e armazenamento de dados. Com a precificação sob demanda, você não precisa especificar seus requisitos. O DynamoDB instantaneamente escala para cima e para baixo baseados na atividade de sua aplicação. Boa opção para workloads imprevisíveis. E você paga apenas pela sua request, né? O paper request. E aí, qual modelo utilizar, né? Sob demanda ou provisionado? Sob demanda você tem workloads desconhecidos, tráfego de aplicação sem previsão inicial, você deseja pagar sob demanda e tem picos altos ou pequenas cargas. Agora, a capacidade provisionada é quando você consegue estimar os requisitos de capacidade de leitura e leitura de escrita, é um tráfego previsível estimado e o tráfego da aplicação é consistente ou aumenta de maneira gradual. E a gente vai para o DAX. O DynamoDB Accelerator, ou DAX, é um cache in memory totalmente gerenciado e agrupado para o Dynamo. Ele oferece uma melhoria de desempenho de leitura. Então lembra, o DAX acelera para leitura em até 10 vezes. Desempenho de microsegundos para milhões de solicitações por segundo. Ideal para cargas de trabalho pesadas e enrajadas. Por exemplo, aplicativos de leilão, jogos, sites de varejo durante promoção de Black Friday. E como é que ele funciona, né? O DAX é uma gravação por meio de serviço em cache. Isso significa que os dados eles são gravados no cache e também no armazenamento de back-end ao mesmo tempo. Então permite que você aponte suas chamadas de API do DynamoDB para o cluster DAX. Se o item que você está consultando estiver no cache, ou seja, acertado no cache, o DAX retorna o resultado do aplicativo. Se o item não estiver no cache, que é a perda de cache, o DAX executa uma operação de getItem, eventualmente consistente, contra o Dynamo. E a recuperação de dados do DAX, ele reduz a carga de leitura. Por quê? Porque você tem o cache ali na frente antes de ir lá no Dynamo toda hora. Então pode ser capaz de reduzir a capacidade de leitura provisionada. E onde não usar o DAX? Atende somente leituras eventualmente consistentes, portanto não é adequado para aplicativos que requerem as fortemente consistentes. Aplicativos que são intensos em escrita, né? Lembra disso, que ele é mais para leitura. E aplicativos que não realizam muitas operações de leitura. Aplicativos que não requerem tempos de resposta de microsegundos também. E a gente tem o cache, né? O ElastCache. É um serviço da web que facilita a implantação, operação e escalabilidade de um cache de memória na nuvem. É um serviço que melhora aí a velocidade. Então a gente tem na AWS o Redis e o Memcached. A diferença básica, o Redis, tá, é a opção mais robusta, tá? Ele vai ter ali tipos avançados de dados, ranking, capacidade de public subscription, persistência e o principal, multi-AZ, tá? Então, se você precisa de um cache com multi-AZ, é o Redis, tá bom? E as transações, tá? As transações são ACID, né? Atômicas, consistentes, isoláveis e duráveis. São propriedades que cada transação deve ser atômica. Ler ou gravar vários itens e várias tabelas como uma operação tudo ou nada.
Verifique se há uma condição de pré-requisito antes de escrever em uma tabela. Com isso, as transações devem e são isoladas, não existindo dependências. O que é o Time to Live no Dynamo? Né? O atributo TTL define um tempo de expiração para os seus dados. Itens expirados eles são marcados para exclusão, então é ótimo para remover dados irrelevantes ou antigos, como dados de sessão, logs de eventos, dados temporários, e reduz o custo removendo automaticamente os dados que não são mais relevantes. E o TTL é representado como o Epoch Time. A expiração é definida para 2 horas após o início da sessão, e quando o tempo atual for maior que o TTL, o item estará expirado e marcado para exclusão. Você pode filtrar itens expirados em suas consultas query ou verificações que são scans ou as varreduras, tá? Então, esse é o que é o tipo Epoch Time, que é essa numeração aí mais complexa, tá bom? Mas ele diz exatamente quando é que vai expirar de acordo com a time zone aí que a gente tem. E o que são as streams, né, no DynamoDB? São sequências ordenadas por tempo de modificações no nível do item, que é inserir, atualizar ou excluir. Os logs eles são criptografados em repouso e armazenados por 24 horas, acessados por meio de um endpoint dedicado. Por padrão, a chave primária ela é gravada e as imagens antes e depois podem ser capturadas. Então, a questão dos streams de dados são esses pacotinhos aí que são consumidos, tá? Ou descartados. E o processamento, né? Os eventos são registrados quase que em tempo real. Os aplicativos podem realizar ações com base em conteúdos. A fonte de eventos para o Lambda, lembra daquela questão que eu mostrei antes dos eventos do Lambda, que chama por sequenciamento, né? E o Lambda pode fazer pesquisas de stream no Dynamo. Executa o código Lambda com base no evento de DB Streams, isso também acelera. Então, por exemplo, a gente tem uma aplicação de RFID que está armazenando no Lambda e a cada DB Streams você fica ali executando um Lambda para cada evento que gera, de repente, uma notificação. Então, você vê que quanto mais abstraído e mais utilizando serviços mais velozes, você paga menos e você acaba tendo uma performance muito ágil para o seu ambiente. E aí, a taxa de transferência provisionada, que é esse nome complexo aí, Provisional Throughput Exceeded Exception. Sua taxa de solicitação é muito alta para a capacidade de leitura ou gravação, que é provisionada em sua tabela do Dynamo. Então, o SDK repetirá automaticamente a solicitação até que seja bem sucedido. Se não estiver usando o SDK, você pode reduzir a frequência da solicitação e usar o Backoff Exponential, que é o Exponential Backoff, se você estiver tendo esse erro. E o que é isso, o Backoff Exponential? Muitos componentes de uma rede podem gerar erros por estarem sobrecarregados. Então, além de tentativas simples, todos os SDKs da AWS usam o Backoff Exponencial. Progressivamente, mais esperas entre tentativas consecutivas. Então, ele vai aumentando o tempo da espera, tá? Para melhor controlar o fluxo. Então, ele bate, deu exceeded, ele espera 50 milissegundos. Bateu, ele espera 100. E ele vai incrementando de acordo com o último número. Se após 1 minuto isso não funcionar, o tamanho da sua solicitação pode estar excedendo a taxa de transferência para sua capacidade de leitura ou gravação. E aí vem o Provisional Throughput. Então, sua taxa de solicitação é muito alta, ele vai ficar repetindo, tá? Até que você pode reduzir a frequência ou usar o Backoff Exponential. Esse aqui eu acho que está repetido, tá? Eu vou só pular aqui, beleza. Então, o que é o SQS? O SQS é um serviço da web que fornece acesso a uma fila de mensagens que pode ser usada para armazenar mensagens enquanto aguarda o processamento do computador. É um sistema de fila distribuído que permite que aplicativos de serviços da web enfileirem de maneira rápida e confiável as mensagens que um componente do aplicativo gera para serem consumidas por outro componente. Uma fila nada mais é que um repositório temporário para as mensagens que aguardam processamento. Então, por exemplo, você tem a requisição do usuário, que tem a entrada da requisição, faz uma chamada aí para o SQS, que tem a fila e tem a mensagem, que são os componentes, que podem fazer aí, eventualmente uma chamada para um Lambda ou para um S3, que é um componente serverless. E aí tem a saída, que é para um documento. Então, por exemplo, quando você pede uma tradução de um documento, é mais ou menos assim que funciona, porque muita gente pede isso ao mesmo tempo, tá? Então, usando o SQS,
Você pode dissociar os componentes de uma aplicação para que eles sejam executados de maneira independente e paralelizados, tá? E as mensagens podem conter até 256 KB de texto. Então, a fila funciona como um buffer, tá? Entre o componente que produz e salva dados e o componente que recebe os dados para processamento. Isso significa que a fila resolve problemas que surgem se o produtor estiver produzindo trabalho mais rapidamente que o consumidor pode processar. Então entra numa fila ali normal. E, existem dois tipos de filas, filas padrões e a fila first in, first out. Então vamos ver. A fila standard, tá? Ela é o tipo padrão. Uma fila standard permite que você tenha um número quase ilimitado de transações por segundo. As filas standard garantem que uma mensagem seja entregue pelo menos uma vez. Ocasionalmente, devido à arquitetura altamente distribuída que permite alta taxa de transferência, mais de uma cópia de mensagem pode ser entregue fora de ordem. No entanto, as filas standard, elas fornecem melhor ordem de melhor esforço, o que garante as mensagens geralmente sejam entregues na mesma ordem que são enviadas. E as filas FIFO, que é as first in, first out, que é a primeira a entrar, a primeira a sair, é a ordem na qual as mensagens são enviadas e recebidas, é rigorosamente preservado. Então tem essa grande vantagem, tá? E as filas FIFO também suportam grupos de mensagem que permitem vários grupos de mensagens ordenadas em uma única fila. As filas são limitadas a 300 TPS, que são as transações por segundo, mas tem todos os recursos da fila padrão. E a gente vai para o SNS, que é um sistema de envio de notificações. Então, eles fornecem também notificações push para dispositivos Apple, Google, Fire OS, Windows. E além de enviar notificações na nuvem diretamente para os dispositivos móveis, o Amazon SNS também pode enviar notificações por mensagem de texto ou e-mail e SMS para as filas do Amazon SQS. Então, fica realmente muito interessante. E aí vem o conceito de tópico no SNS. O SNS permite agrupar vários destinatários usando tópicos. Um tópico é como se fosse um ponto de acesso, né, para permitir que os destinatários se inscrevam dinamicamente para cópias idênticas da mesma notificação. Um tópico pode suportar entrega para vários tipos de endpoints. Por exemplo, você pode agrupar os destinatários de iOS, Android e SMS quando você publica uma única vez num tópico. O SNS entrega cópias adequadamente formatadas da sua mensagem para cada assinante. E a disponibilidade, né, do SNS. Para impedir a perda de mensagens, todas as mensagens publicadas no Amazon SNS são armazenadas de forma redundante em várias zonas de disponibilidade. Então tá aí o modelo. E quais são os benefícios, tá? Entrega instantânea e baseada em push, que é envio, API simples e fácil integração com aplicativos, entrega flexível de mensagens em vários protocolos de transporte, modelo barato, né, de acordo com o uso sem custos iniciais, e a console AWS Web oferece uma simplicidade de uma interface para apontar e clicar. E aí qual que é a diferença entre os dois? É importante entender isso. Ambos são serviços de mensagens, mas o SNS é para envio e o SQS ele puxa, ou seja, tem que ter um intermediário para pegar a mensagem. E aí a gente vai para a nossa reta final. O que é o CI/CD? É uma melhor prática de desenvolvimento de software. Integração contínua, entrega ou deploy contínuo. Efetuar mudanças pequenas e automatizar tudo. Então, pequenas e incrementais mudanças de código, automatizar o máximo possível, né? Integração de código, builds, teste e deployment. E o que é tão atrativo? Companhias modernas, né, como a AWS, Netflix, Google, Uber, Facebook, etc., têm tido essa abordagem pioneira para release de código, aplicando com sucesso milhares de mudanças por dia. Quais são os benefícios? A automação é bom, então permite deploys rápidos, repetitivos, escaláveis e consistentes. Manual é ruim, então é devagar, propício a erros, inconsistente, não é escalável e é complexo. E pequenas mudanças, né? Testar cada mudança de código e encontrar bugs enquanto eles são pequenos e simples de corrigir. E aí um workflow, né, de uma integração contínua, né? A gente tem um repositório de código compartilhado, então múltiplos desenvolvedores contribuindo para um repositório compartilhado como o Git, frequentemente usando merges ou integrando atualizações de códigos.
E o build automatizado, que é quando as mudanças ocorrem no repositório do código, né? Ocorre uma trigger para um build automatizado. E os testes automatizados, que é rodar testes para checar o código local antes de ser comitado, né, no repositório principal, que é o repositório master. E aí, né, o código misturado, que é o merge, então após testes sucessivos, o código é misturado ao repositório master. E a decisão manual. Humanos podem ser envolvidos em uma decisão de deploy de código, isso é conhecido como entrega contínua. E preparando para deployment, que o código é construído, né, que ele é, entre aspas, buildado, né, testado e empacotado para o deployment, ou totalmente automatizado, que o sistema automaticamente efetue o deploy de código assim que for preparado para o deploy, que é o deploy contínuo. E as ferramentas da AWS, que é o Code Commit, que faz o controle de fonte de versão, Code Deploy, que é o deploy automatizado, o Code Build, né, que é realmente construir, montar o build, e o Code Pipeline, que gerencia todo esse workflow de fim a fim. E as dicas finais, né, integração contínua, é integrar ou efetuar um merge de mudanças em códigos, pensar no Code Commit, delivery contínuo, pensar no Code Build ou Code Deploy, e o deployment contínuo, que é o processo totalmente automatizado do release, tá? Pensar no Code Pipeline. Então, pessoal, esse aqui é o grande resumo, tá, da prova de desenvolvimento, tá? Logicamente, a gente está falando dos assuntos mais importantes, eu não estou cobrindo aqui tudo, mas isso aqui cobre com certeza 70% a 80% do que você precisa. Eu volto a falar, eu não sou desenvolvedor, eu não entendo de código e eu passei nessa prova até com uma nota maior do que a prova de arquiteto. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, é só entrar em contato.